Para a gente fazer aquele doce em massa, ele precisa formar um gel. E para esse gel, até as geleias, né? Para esse gel ser formado, precisa da presença de pectinas, que são componentes da parede celular do vegetal. Conforme vai amadurecendo, o vegetal vai ficando mais mole, porque tem a solubilização dessas pectinas. Então, a parede celular vai ficando mais amolecida. A utilização de substratos, porque durante a respiração vão sendo quebrados os açúcares, os outros carboidratos, as proteínas, então vai tendo utilização desses substratos. E a ação das enzimas hidrolíticas que vão fazendo a quebra de todas essas substâncias que a gente está falando, tá? Parede celular, etc. Esqueci de comentar agora há pouco com vocês sobre a importância da respiração. Vocês podem se perguntar assim, mas por que eu tenho que saber que um vegetal está respirando? Diferente de outros produtos, os vegetais, eles são organismos vivos e eles estão se modificando ao longo do tempo. Então, a gente tem que saber, sim, que eles estão respirando, porque quanto mais eles respiram, quanto maior a taxa respiratória, quanto maior o pico climatérico, e a gente pode, por exemplo, colocar ele numa situação de temperatura mais baixa, para dar uma baixada no metabolismo, porque quando ele respira demais, ele gasta muito açúcar. Lá na fotossíntese, esse vegetal ele produziu açúcar e agora ele tem que quebrar, e quebrar muitas vezes à toa, por falta de conhecimento nosso, em colocar ele na geladeira, né? Em colocar numa temperatura um pouco mais adequada para ele. Então, essa aqui é uma linha do tempo que ela descreve essas etapas de desenvolvimento dos frutos e das hortaliças. Então, a gente tem aí o desenvolvimento, que vai do início do crescimento até a senescência. A senescência é o envelhecimento até a morte do vegetal. Então, a gente tem o crescimento, essa etapa aqui em verde mais claro. O crescimento, ele é um aumento irreversível dos atributos físicos. O que isso significa? O vegetal aumenta seu tamanho, aumenta seu volume, aumenta seu peso de maneira irreversível, ele não volta atrás. Depois, junto com o crescimento, vai acontecendo a maturação. O que é essa maturação? É quando o vegetal ele está ficando pronto para ser consumido, ou melhor, ele está ficando pronto para ser colhido e se desenvolver fora da planta mãe. Então, é nessa etapa, quando a gente fala assim, um bebê nasceu prematuro, o que significa isso? Que ele nasceu antes do que devia ter nascido, né? Ele nasceu antes dele estar maturo, é diferente de maduro. Antes ele estar apto para crescer sozinho, por isso que a gente tem que cuidar melhor de um bebê que nasce nessas condições, né? Então, maturação é quando são formadas características no vegetal que o transformam nele ficar um produto apto para se desenvolver longe da planta mãe. Depois a etapa 4, que ela acontece junto aqui com a maturação. Então, conforme ele está ficando apto para ser colhido, né, para crescer fora da planta mãe, para se desenvolver fora da planta mãe, a gente também tem a etapa de amadurecimento, que é onde ele vai criar as características organolépticas, que é mais o enfoque da nossa aula de hoje. E por último, aqui, junto com o amadurecimento, tem a etapa de senescência, que é o envelhecimento do vegetal. O envelhecimento e culmina ali na morte celular, né, na morte do vegetal. Das alterações que vão acontecendo no vegetal, a gente vai falar de algumas delas. A primeira delas é a textura, que aqui no vegetal a gente vai falar sobre... dentro da textura, eu vou falar sobre a firmeza, que é um dos componentes da textura. Dentro da textura, a gente também tem a viscosidade. Que mais que a gente tem? O amolecimento. Tem outros parâmetros que a gente também fala quando a gente trata de textura. Para os vegetais, a gente fala de firmeza, porque é mais adequado para o nosso caso. Então, a firmeza é um dos componentes da textura, e ele é um dos componentes que mais importam quando a gente está falando, por exemplo, de transporte. Por que eu tenho que saber se o meu fruto é firme o suficiente? Porque aqui no Brasil é muito complexa essa questão do transporte e do armazenamento, né? A gente tem estradas horrorosas,
a gente tem um armazenamento, um transporte que ele não é refrigerado muitas vezes. Então, se esse fruto não for ideal para o transporte, não resistir ao transporte, imaginem num caminhão transportando tomates, que tem uma casca muito fina. Quando ele vai ainda para o CEAGESP ou vem para os mercados, ele ainda está em caixas, né? Mas imagina indo para a indústria, que geralmente esses frutos, frutos e hortaliças, etc., eles vão a granel, eles vão soltos muitas vezes no caminhão. Então, vocês imaginem os tomates que estão lá embaixo, né, desse peso todo. Se for uma variedade que não suporta esse peso, né, o que vai virar? Vai virar um molho, né? Já chega lá na indústria, já levanta o caminhão, já escorre o molho, né? Então, quando a gente tem uma textura adequada, a gente tem uma resistência maior ao transporte, um tempo de conservação maior, reduz a presença de micro-organismos, né, também, e é um parâmetro importante quando a gente fala de transporte. E a redução da firmeza, né, ele fica mais mole, ele é uma reação natural que acontece com o vegetal, devido à perda de integridade da parede celular. Então, a parede celular, ela é ótima, os vegetais não têm ossos, igual a gente e os outros animais, né? Então, uma planta consegue se manter ereta, consegue se manter firme graças a essa estrutura, essa organela que reveste todas as células. Mas, ao longo do tempo, essa parede vai sendo quebrada por algumas enzimas. Eu vou dar o exemplo de duas aqui, que são enzimas hidrolíticas, chamadas de poligalacturonase e pectina metilesterase, tá? São duas das enzimas que a gente vai comentar rapidinho. Além disso, existe a perda de água, então o vegetal vai ficando mais mole, não só porque a parede celular está sendo consumida, está sendo quebrada, mas também porque o vegetal está perdendo água o tempo inteiro, então vai ficando mais mole também por esse motivo. Então, aqui um exemplo do que vai acontecendo. Eu tenho dois tipos de tomate, um foi tratado com um hormônio chamado auxina, que ajuda a segurar um pouco o amadurecimento. Ele acontece de maneira contrária ao etileno, enquanto o etileno acelera o amadurecimento, a auxina vai segurar esse amadurecimento. Então, aqui embaixo, vocês conseguem ver, olha, os frutos tratados com auxina, chega aqui no 13º, olhem a diferença do tratamento controle, onde não foi aplicado nada. Então, a gente pergunta assim, funciona aplicar auxina no tomate? Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Só para a gente ver como funciona. Funciona. Olha, aqui, nesses dias aqui, olha como a firmeza ela está maior no tratamento da auxina quando comparada no tratamento que a gente não fez nada. Se eu tiver que vender os meus frutos no 7º, 10º, 13º dia, com certeza um fruto tratado com auxina, ele tem uma durabilidade bem maior, tá? Então, a gente mede essa resistência pela firmeza. Existe um aparelho chamado penetrômetro ou texturômetro, que ele faz isso. Ele tem uma ponteira que pode ser bem fininha ou ela pode ser uma lâmina, como se fosse uma faca. Então, ele mede a resistência que o vegetal tem contra essa força de pressão. Então, ela é dada em Newton ou quilonewton, né, que é uma grandeza aí da física. Então, a gente serve para isso. Quanto mais duro tiver o vegetal, maior a resistência dele. A gente pode medir a resistência na casca, na polpa e onde for interessante para a gente. A pectina, como eu falei, ela é um importante componente da parede celular e ela vai sendo quebrada nesse processo também de degradação da parede celular. Além disso, como eu comentei, ela é importante para a formação de gel quando a gente está fazendo doces ou geleias. Se o fruto não tiver pectina, ou já dou uma dica para vocês, quando a gente pega um fruto muito maduro, muito passado, e quer fazer uma geleia desse fruto, ele vai formar uma goma, ele vai formar um doce em massa, né, uma bananada, né, um produto muito duro, mas ele não vai formar aquele gel brilhante, aquele gel pastoso que uma geleia tem que ter. Para a gente conseguir fazer uma geleia,
E se a fruta estiver muito passada, essa pectina, como eu estou falando para vocês, ela vai sendo degradada, ela vai sendo quebrada. Então, frutos muito maduros não servem para fazer geleia. Para fazer geleia, é recomendado um fruto um pouco mais maduro, mas ainda firme, ou até frutos um pouco